Vamos orar. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e Teu favor. Obrigado porque o Senhor é bom, digno de toda honra e de toda glória. Louva-te por essas vidas que vieram ou estão a caminho deste culto de Santa Ceia, Pai. Nesta última ceia de 2020, este ano tão difícil. Eu quero te bendizer e exaltar por cada vida, cada visitante, cada um. Peço a tua graça e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos louvar o nosso Deus de todo o coração. Paz, igreja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma noite, na presença do Senhor. Que você possa se conectar com o Senhor nessa noite, que você possa entregar o teu melhor louvor, a tua melhor adoração, que nenhum momento desse culto você venha se distrair, que você fixe os teus olhos na presença do Senhor, porque grandes coisas Ele tem para fazer aqui nessa noite, amém? Amém ou não amém? Que você possa fechar os teus olhos um pouco. E desde já, irmãos, desde o começo desse culto, não é na canção que vai tocar o teu coração, naquela canção mais lenta, mas é desde já, irmãos, que você possa entregar a Ele tudo que você tem de melhor, que você possa agradecer, que você possa se comunicar com o Senhor. Se você está distante dele, seja sincero na adoração. Chama pela presença do Pai nessa noite, irmãos. Entrega o teu melhor a Ele. Entrega o teu melhor a Ele. Vamos, igreja, vamos falar com o Senhor. Vamos falar com o Senhor através das nossas canções, através das nossas vozes. Que não seja mais um culto, irmãos, mas que seja um momento único na tua vida, que você possa ser tocado e você possa sair daqui transformado pelo Senhor, amém? Senhor, vem sobre nós, Jesus. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-nos tua face, Senhor. Nós queremos mais e mais, mais e mais, Senhor. A tua igreja clama pela tua presença, Senhor. Clame, clame, clame. Aleluia, Senhor. Somente em teus braços, Senhor. Estamos aqui, Pai, a oferecer o melhor a Ti, Senhor. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo. Aleluia. E a tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado.
Aleluia, Senhor. Posso te tocar, Senhor? Nós queremos te sentir aqui, Jesus. Aleluia. Aplauda nosso Deus, igreja. Oh, aleluia, Senhor. Glória, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Seria de nós, Pai, longe de Ti, Senhor. Continue com os teus olhos fechados, irmãos. Não dependa de nós, de uma canção para adorar a Ele. Você pode se conectar com o Senhor. Você tem livre acesso ao Pai. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Aleluia. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti, Senhor. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Espero por Ti. Espero por Ti. Espero por Ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em Tua presença. Derrama Tua Shekinah. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui em Tua presença. Eis-me aqui em
da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama, aleluia, Senhor, derrama, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, na plenitude do teu Espírito. Derrama da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama aqui nessa noite, Senhor. Toca vidas aqui, Pai. Oh, aleluia, Senhor, Senhor. Oh, tens liberdade, Espírito Santo do Senhor. Tens liberdade aqui, Senhor. Oh, aleluia. Ouça a voz do Espírito Santo, igreja. Ouça a voz de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Santo, Santo, Santo. Oh, Santo é o Senhor, Jesus.
humildade, servo de todos os Pare de adorar a Ele. Aleluia, Senhor. Te adoramos aqui, Senhor. Mais e mais, Senhor. Nós dizemos aqui, nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais a Tua presença, Senhor. Abre o teu coração, igreja. Seja sincero com o Senhor. Mergulha fundo nessa noite.
Seja exaltado, Senhor querido e majestoso. Mais de Ti nas nossas vidas, mais de Ti nos nossos desejos, mais de Ti nos nossos lábios, mais de Ti nos nossos corações, nas nossas vontades, nas nossas ações, mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra, mais da Tua vontade, mais do Teu querer, mais do Teu poder, mais da Tua majestade, para o Teu louvor, para o Teu louvor, para o Teu louvor, mais de Ti, Senhor, para que vidas Te vejam, para que vidas creiam, para que vidas sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, mais de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, aleluia. Continue tocando, acendam as luzes, mas permaneçam em pé, em pé. Diáconos, venham aqui, por favor. Vamos fazer algo diferente, se assim você quiser. Obrigado, querido. Nós vamos participar da ceia e depois vamos dobrar os nossos joelhos, salvo se você tiver um impedimento físico, se não, de joelho. Agora o chão é limpinho. Vamos nos prostrar diante de Deus. Se você tiver um impedimento físico ou se a sua roupa não permitir, ok. Se não, dobrar o joelho e se prostrar diante de Deus. Precisamos nos humilhar mais diante do Senhor, precisamos nos prostrar diante deles. Eu sei que não é o estar de joelhos, mas é um ato físico que deve mostrar o que vai no coração. Entenda o que eu estou falando. Senhor, eu te dou graças pelo pão, que representa o corpo de Cristo, que foi levantado no madeiro em nosso lugar, suportou dores indescritíveis, morreu para nos salvar. Eu te dou graças pelo vinho, que representa o sangue de Jesus, sangue precioso, sangue puro, sem pecado, derramado até a última gota, para que cada um aqui fosse lavado, fosse purificado. Oh amado Deus, eu te dou graças por esta ordenança, pelo privilégio de participarmos deste banquete espiritual, e que todos, visitantes, todos possam participar com devoção, valorizando o sacrifício de Jesus na cruz. Eu abençoo todo aquele que vai participar da ceia em espírito e em verdade. Todo aquele que vai participar da ceia com sinceridade, eu peço a tua bênção e graça em nome de Jesus. Amados, a ceia não pertence a uma igreja, é para todos. Então todos podem participar. Você já pode tomar o vinho, já pode comer o pão,
E vamos dobrar os nossos joelhos e vamos nos prostrar diante de Deus por alguns segundos. Não temos muito tempo, não adianta, mas um tempo de adoração ao Senhor, um tempo onde vamos nos prostrar diante do nosso bendito e majestoso Salvador, adorando a Ele, glorificando a Ele, dando toda a honra, dando toda a glória a Jesus que mudou a nossa história, que quebrou as cadeias do pecado. Estamos livres, estamos livres, estamos livres, graças ao que Jesus fez na cruz, somos livres, e exaltamos o Senhor, exaltamos o Senhor, aleluia, aleluia. Pode deixar o copinho na cadeira do lado aí, e pode começar a falar com Deus, abrindo o seu coração, com toda a devoção, adorando o Senhor. Sim, quero Aleluia. sentir as afeições por mim. Preciso te dizer, Aleluia. Fale eu com não Deus. preciso mais temer. Fale com Deus. Eu não preciso mais temer. Fale com Deus. Aleluia, Senhor. Meu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti. Santo. E poder te contemplar. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. E poder te contemplar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Aleluia, Senhor. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Aleluia. Só quero ver você. Só quero Aleluia. ver você. Só quero Nos prostramos aqui, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Só quero ver você. Só Tu és digno de toda honra. Você. Só Tu és digno de todo louvor, de toda majestade. Só quero Só Tu és digno de toda adoração. ver você. Nos prostramos de todo o coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quero Aleluia, Deus. Só quero ver você. Só quero Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Primeiro me amou. Aleluia. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Ó Deus precioso que está do nosso lado. Ó Deus maravilhoso. O que é que os anjos vêm, Te que os amamos. fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é
que os anjos vêm e os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo. Aleluia, olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Primeiro me amou. Aleluia. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Aleluia, aleluia. Seja louvado o teu nome, Senhor. Seja bendito, ó Deus de amor. Toda honra seja dada a ti, nos prostramos aqui. Declaramos a nossa devoção Rei da de glória, todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Aleluia. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Podemos assentar, queridos. Vocês que estão de joelho. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Atos 8, 26 em diante. Sei que estamos com problema em algumas luzes, mas dá para acender aquelas lá, gente. Acendam, por favor, que fica difícil a pessoa ler o texto bíblico. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías.
E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Amém. O tema da palavra desta noite é um homem. Um homem. A Bíblia, ela é um livro para ser interpretado à luz do Espírito Santo. Se não dermos liberdade ao Espírito Santo quando lemos a palavra, é apenas um livro de histórias. Mas quando damos liberdade para o Espírito Santo, a Bíblia se torna um livro sobrenatural, que traz, além do conhecimento, traz transformação, que traz, além da alegria, traz fé, que traz uma mudança de vida completa. A Bíblia é um livro sobrenatural quando damos liberdade para o Espírito Santo falar conosco. E é o meu desejo neste momento, que você permita que o Espírito Santo, através do que lemos aqui, fale ao seu coração, trazendo o ensinamento, trazendo a direção que Ele tem para este momento. Primeiramente, como introdução desta palavra, eu quero falar quem era Filipe. Porque teve um apóstolo de Jesus chamado Filipe, mas não é o mesmo personagem. Esse Filipe era um dos 7 diáconos que foram escolhidos pelos apóstolos, lá no início do livro de Atos, para cuidar dos órfãos e das viúvas, para cuidar dos alimentos e das ofertas para as pessoas carentes. E Filipe era um deles, um homem de Deus, um discípulo do Senhor, que foi escolhido. Mas ele não era apenas um diácono. Ele era alguém que amava a Deus e amava as pessoas, e que procurava de todas as formas e maneiras compartilhar a fé que ele tinha. Sobreveio uma perseguição sobre os cristãos de Jerusalém, promovida pelos judeus radicais que se levantaram contra eles. Até um parceiro de ministério de Filipe, Estevão, foi apedrejado até a morte, e Filipe, bem como muitos cristãos, deram no pé e fugiram rapidamente, para também não serem mortos. É interessante observar que Filipe e Estevão são mais citados, são mais falados do que os próprios apóstolos, com exceção de Pedro, no livro de Atos. Porque Deus usou grandemente esses dois homens. Estevão rapidamente, Filipe já com ministério bem mais extenso e frutífero. Na fuga de Filipe, ele pensou: eu vou para um lugar onde os judeus não vão me encontrar, principalmente os religiosos. Vou para a região da Samaria.
Para quem conhece um pouquinho a Bíblia e já ouviu minhas pregações, vai lembrar que os samaritanos eram inimigos mortais dos judeus e vice-versa. Eles não se bicavam, eles se odiavam. Então Filipe, mesmo sendo um judeu, foi para Samaria, porque lá ele estaria protegido. Mas como disse, sendo homem de Deus, ele não podia se calar diante da necessidade daquele povo da região da Samaria, de ouvir o Evangelho, de ouvir sobre Jesus. E lá ele foi, e testemunhou, e compartilhou, e falou do amor de Deus. No capítulo 8, do versículo 5 até o 8, nós vemos o quanto o ministério de Filipe foi frutífero. Nós vimos quantos sinais, quantas maravilhas, quantas coisas especiais Deus abençoou aquele povo através de Filipe, a ponto do povo ter muita felicidade e se sentir honrado por ter aquele homem tão especial junto com eles. Então eu posso dizer que Filipe construiu um ministério abençoado naquela região. Conquistou muitos irmãos, muitos amigos, falando do amor de Deus. Filipe tinha um outro diferencial, que está no final do livro de Atos, no capítulo 21, versículo 9. Ele tinha 4 filhas, que eram profetisas, ou que eram profetas. Então podemos entender, através deste ensinamento, que ele era um homem que sabia conduzir bem a sua família. Ele era um homem que tinha um testemunho em casa, que suas filhas seguiram os seus passos. Um homem abençoado em casa e fora de casa. Posso falar um homem realizado. Mesmo em meio a uma circunstância difícil de perseguição, ele transformou Samaria no seu chão, ali conquistou pessoas, ali fez morada e abençoou vidas. Estava tudo indo de vento em popa para Filipe. Estava tudo caminhando muito bem, longe dos problemas em Jerusalém, longe da perseguição. Muitos foram presos, lares foram desfeitos, não apenas Estevão foi apedrejado, só os que foram poupados foram os apóstolos. Os demais tiveram que bater em retirada ou ficar escondidos, envergonhados e amedrontados. Até que um dia o anjo do Senhor apareceu para Filipe, e Deus através do anjo disse para ele: vá para a estrada deserta, que faz a ligação entre Jerusalém e Gaza, no sul de Samaria, quase na Judéia, próximo à cidade de onde ele tinha fugido para não ser morto, porque como diácono ele era um dos líderes, conhecido. Ele foi. Ainda que parecesse estranho ir para um lugar deserto, deixando as cidades onde ele estava abençoando vidas, ele obedeceu. Uma característica do homem de Deus, primeiro, é ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ele ouviu. Ele ouviu quando o anjo do Senhor lhe falou. E outra característica do homem de Deus é obedecer sem questionamentos. Ir para uma estrada, ainda que deserta, se porventura fosse uma estrada movimentada, com muita gente indo e vindo, ok, eu iria lá e pararia e iria falar do amor de Deus, mas não. Uma estrada deserta lá no sul, que desce de Jerusalém até Gaza. Isso mostra a intimidade que Filipe tinha com Deus, aquele diácono, que mais do que diácono era também o evangelista. Todo cristão é evangelista, todo cristão é testemunha. A diferença é se é uma boa ou má testemunha, mas todo cristão mostra a sua fé, de um jeito ou de outro, forte ou fraca. Isso é ser evangelista. Evangelista é aquele que mostra que tem Jesus. Porque o que é evangelho? Evangelho é boa notícia, boas novas. Ser evangelista é dar uma boa notícia. Que notícia melhor há do que Jesus Cristo vive, Jesus te ama, Jesus é Senhor. Essa era a mensagem de Filipe, essa deve ser a nossa mensagem. Perceba que ele saiu, posso dizer, da zona de conforto na qual estava.
para ir para uma situação que ele nem imaginava o que ia acontecer, num lugar deserto, onde no mínimo ele estaria exposto, afinal era no sul, perto de Jerusalém, onde ele corria perigo de morte. Mas não titubeou, não duvidou. Nós temos um pastor na comunidade, o Léo, que é pastor lá do Jardim Tatiana, que é baiano, como eu, ainda que eu nasci em São Paulo, mas sou baiano. Ele é baiano da Gema, nasceu numa cidadezinha ali no sul da Bahia, perto de, eu acho que é Ilhéus, por ali. E a cidade dele fica a 60 quilômetros da praia. E ele disse para mim que quando era criança e morava, e ele que morava lá, ele disse que ia para a praia uma vez por ano somente. Por que, Léo? 60 quilômetros da praia? A gente 100 quilômetros, a gente não, mas alguns aqui, se puder, vão toda semana, bate e volta. Aí ele, porque naquela época era difícil, o ônibus era caro, não era confortável, então 60 quilômetros era muito longe. Aí eu fiquei pensando, e Filipe? De onde ele estava até o lugar, a estrada para onde Deus o mandou, era 60 quilômetros a pé. E ele foi até lá. Põe para mim aí, por favor. Sem medo. Ele andou até lá, sem preocupação, obedecendo a ordem de Deus. Naquela rua deserta. É interessante como Deus não faz nada de forma improvisada, sem ser planejada. Deus tem planos. Tinha para Filipe, tinha para o eunuco, que nós já lemos, tem para você, meu irmão, tem para você, minha irmã querida. Deus tem planos. A questão é que nós vemos de forma pequenininha, Deus tem uma visão mais ampla. Deus vê o macro, nós vemos o micro. Deus vê muito além. Deus não vê apenas as nossas ações, mas Ele vê o resultado das nossas ações lá na frente. Filipe não sabia o que ia acontecer, mas para ele o que importava era obedecer. É princípio. E que não muda, hoje também deve ser assim. Precisamos, como discípulos, como servos e servas dele, obedecê-lo. Estar atentos à palavra, à vontade dele e pronto. Ainda que o que Deus nos falar, nos tire da zona de conforto. Nos tire da situação na qual nós estamos, que é melhor do que uma outra que não sabemos como será, não sabemos o que vai nos aguardar. Filipe não sabia, mas foi. E chegou bem na hora. Não chegou atrasado nem adiantado. Chegou na hora que o eunuco, que aquele empregado da rainha, lá da Etiópia, estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53. Bem no momento que ele estava lendo um texto que fala de Jesus. E ele não estava entendendo nada. Se perguntando, aquele eunuco, ele estava vindo de Jerusalém, onde ele tinha ido adorar a Deus. Então ele era um prosélito do judaísmo. Ele acreditava no Senhor Jeová, no único Deus. Lá na Etiópia havia uma grande comunidade de judeus, e alguns acreditam que a origem desse grupo de judeus foi a visita da rainha de Sabá para Salomão, onde ficou maravilhada com sua sabedoria, e muitos judeus foram convidados para irem para aquele país da África. Havia muitos adeptos do judaísmo lá, e aquele eunuco era. Só que o ter ido até Jerusalém, adorado a Deus no templo, não satisfez a necessidade do coração dele. Assim como hoje a religião não satisfaz a necessidade de ninguém, a religiosidade mantém o vazio.
Mantém aquele oco que todo ser humano nasce porque nasce sem Deus. E só pode ser preenchido por Deus. A religiosidade não supre isso. E ele lendo lá as escrituras, se perguntando, lendo em voz alta, um costume da época. Ler em voz alta é legal, porque você ouve 2 vezes. E nesse momento Filipe chega, correndo ao lado daquela carruagem, daquela autoridade, e escuta isto, e já pergunta: você está entendendo o que está lendo? Como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Ops, por acaso, tem alguém aqui, um homem, eu, sobe aqui. A carruagem não parou, ele pulou nela, e começou com celeridade a explicar aquele texto bíblico, mas Filipe, esperto, cheio do Espírito, sabia qual era a sua missão. Ele entendeu que para Deus, um homem e uma multidão é a mesma coisa, Ele ama cada um. Deus usou Filipe para abençoar a região da Samaria, ganhou muita gente, abençoou muita gente. Mas Deus não olha para um monte de gente, Ele olha para uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Ele escuta uma pessoa, Ele escuta você, Ele ama você, Ele conhece você, Ele sabe sua necessidade, Ele sabe suas lutas, Ele sabe suas dificuldades, Ele ouve você como se não houvesse mais ninguém, Ele ama você como se não amasse mais ninguém, Ele abençoa você como se não abençoasse mais ninguém. É uma pessoa. Aquele eunuco era tão importante para Deus como toda a multidão que estava lá na região da Samaria, até porque Deus tinha planos para aquele homem. Assim como Deus tem planos para você, que olho não viu, ouvido não ouviu, nem penetrou no coração humano, Deus tem grandes coisas, não podemos imaginar como Deus pode nos usar. E Filipe então, entendendo tudo isso pelo Espírito, começou a falar, e o cara foi bom no seu evangelismo, a ponto de, algum tempo depois, naquela caminhada da carruagem, encontraram água, e o eunuco disse: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Olha só, Filipe foi de Isaías para o batismo. Filipe pegou aquele texto e disse: esse texto fala de Jesus, e compartilhou o evangelho para ele, e falou das verdades de Deus para ele, falou até do batismo como um testemunho público. Ganhou aquele eunuco, fez barba, cabelo e bigode igual o Samuca, abençoou aquela vida, transformou aquele africano de um jeito que ele não podia imaginar. Ele não podia imaginar o que ia acontecer. Ok, depois do batismo ele foi arrebatado, desapareceu e foi continuar o seu ministério por outras bandas. Terminamos a leitura do texto vendo que o eunuco etíope voltou feliz para casa. Eunuco significa uma pessoa castrada sexualmente, escravizada e obrigada a trabalhar até a morte para o seu senhor. Normalmente os eunucos serviam os palácios do rei, cuidando do harém do rei. Esse eunuco tinha um diferencial, ele não cuidava de harém nenhum, porque ele servia a rainha mãe. E ele era uma espécie de administrador dos bens dela. Cuidava das riquezas dela, tinha uma posição de destaque. Alguns dizem que ele era uma espécie de ministro naquele país. Então o homem que mudou de vida, que não permitiu que aquela condição humilhante o prostrasse, ele voltou para a Etiópia. A Bíblia silencia a respeito desse homem, mas a história não. Se você pegar
ir no Google e registrar sobre a origem do cristianismo na Etiópia e clicar em sites seculares. Se você entrar na página do governo da Etiópia e se você for falar sobre a história do cristianismo lá, sabe o que está escrito? O cristianismo entrou na Etiópia através de um eunuco que foi alcançado por um judeu, Filipe, na metade do século I, lá na região de Samaria. E esse eunuco veio para a Etiópia, trouxe a religião cristã. No final do século I para o século II, toda a Etiópia era cristã. O cristianismo passou a ser a religião oficial daquele país africano. O alcance foi muito além. Por volta do século VI depois de Cristo começou o islamismo. Maomé, na sua cruzada para ensinar sua doutrina revolucionária, ou virava muçulmano ou morria à força da espada, foi perseguido certa vez pelos habitantes da cidade de Meca, que depois caiu diante do islamismo e hoje é uma das cidades sagradas deles. Mas no início eles quase foram mortos. E Maomé disse para os seus soldados: fujam para a Etiópia, porque lá tem um rei que é cristão e todo o povo é cristão e eles vão nos receber bem. Maomé estava reconhecendo os benefícios do cristianismo. E os soldados dele foram para a Etiópia e lá foram bem recebidos e foram protegidos pelo rei. Quando Maomé escreveu os seus livros sagrados, são dois: o Alcorão e o Hadith, dois livros sagrados. Ele escreveu no Hadith: não façam mal ao país dos elefantes, não façam mal aos etíopes, porque eles nos ajudaram. Você sabia que hoje o único país lá do norte da África, daquela região quase que totalmente muçulmana, que não tem problemas com o islamismo, é a Etiópia? Sabia que hoje 62% dos habitantes da Etiópia ainda são cristãos? 44% cristãos ortodoxos, 17% protestantes igual nós, e 1% católicos, 62%. É o único país ali predominantemente cristão, por causa de um homem. É o único país onde não há conflito entre islamismo e cristianismo, salvo os radicais que dão problema em todo lugar de ambos os lados. Quem fez isso? Quem fez isso? Foi o segundo país da África e da Ásia a se tornar cristão. Quem fez isso? Um homem cheio de alegria, um homem cheio de felicidade, de satisfação, porque foi evangelizado na correria, na carruagem voltando para casa, meio chateado porque não entendia o livro da religião que ele tinha abraçado, que era o judaísmo. Ele só tinha o Velho Testamento na época, depois é que veio o Novo Testamento. E que foi transformado, foi abençoado. Como se calar, como não falar, como não testemunhar, como não compartilhar da fé, como não falar do amor de Deus. É natural no cristão isso, faz parte da essência da fé cristã, o mostrar que é de Cristo. Não é isso que aconteceu em Antioquia da Síria, quando eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Isso aconteceu porque eles foram confundidos com Cristo, o estilo de vida dele combinava com a pregação, as atitudes deles eram iguais àquilo que eles falavam. Então o pessoal daquela cidade falavam: vocês são cristãos, porque vocês agem igual esse de quem vocês estão pregando.
É natural para o cristão verdadeiro mostrar Cristo. Aquele etíope voltou para a sua terra, voltou para a comunidade judaica, voltou para toda a nação, e foi falando para um, para outro, e assim, o efeito de multiplicação, e toda a nação é cristã. Se são cristãos verdadeiros, aí é outra história. Mas você sabia que todo cristão etíope ganha no dia do seu batismo um cordão que ele põe no pescoço como identidade? Todo mundo que tem um cordão no pescoço é cristão, para não ter confusão. Então eles carregam isso. Mas não precisa nem falar que é cristão, é só olhar, opa, tem um cordão no pescoço, este é de uma das religiões cristãs que tem no país. Então é uma nação que aprendeu, que cresceu, que ouviu, que não se envergonhou, que não tem medo de falar, eu sou cristão. E mostram isso. Sabia que eles têm um outro costume, esse já mais complicado, de tatuar uma cruz no pulso, todos os cristãos. E alguns mais radicais, faz aquilo que eu digo para quem gosta de tatuagem. Qual é o motivo da tatuagem? Qual é o propósito? Ah, eu quero escrever Jesus, é bom, eu amo Deus. Então, eu já falei para alguns aqui, tatue a testa. Aí todo mundo vê sua mensagem. É o que eles fazem. Eles têm mais de 200 tipos de cruz e eles tatuam na testa. Pá! Para todo mundo ver que eles seguem a cruz. Para todo mundo ver que o Deus deles é Jesus. Ok, são radicais, ok, alguns são religiosos, não são convertidos, mas que é bonito de ver uma nação que até hoje, 2000 anos depois, lá na África, naquela região onde impera o islamismo, o radicalismo, onde é difícil pregar a palavra, neste país a maioria é de Jesus, ou segue uma religião cristã. Tudo por quê? Por causa de um homem. Um homem. Mas este homem a quem eu estou me referindo não é o eunuco que fez grande diferença. Ah, se Filipe soubesse. Lá naquela época, o que Filipe queria e fez foi falar de Jesus para aquele eunuco. Ele não imaginava o alcance das palavras e o que ele estava fazendo ia produzir lá na frente. Você pode não imaginar o que vai acontecer com aquela vida para quem você mostra e fala do amor de Deus. Billy Graham foi na época o homem que pregou para mais pessoas na história do cristianismo, para milhões de pessoas. E conta a história que ele foi ganho por um professora de escola bíblica anônima, que pregou para o seu aluno. E ele se converteu e teve o chamado pastoral e ganhou milhões. Ela não podia imaginar que aquele jovem ia se tornar naquele grande pregador. Grande pregador. Você não pode imaginar o alcance das suas palavras quando fala de Jesus. Você não pode imaginar o benefício que você trará para pessoas com o passar do tempo, como Filipe. Um homem, foi Filipe, que obedeceu, que saiu da sua zona de conforto e foi testemunhar um homem. Foi Filipe que fez diferença, que nunca soube o que aconteceu com aquele eunuco que foi embora para a sua terra. Mas Deus
tinha planos. Deus tem planos. Deus quer te usar. Um homem, uma mulher, que não tenha vergonha de testemunhar, que não tenha vergonha de compartilhar, que não tenha vergonha de falar do amor de Deus, que não tenha vergonha de mostrar o quanto Deus é maravilhoso. Este um homem, esta uma mulher, é você. Se você for sensível como Filipe, ouvir a voz de Deus, se você for obediente como Filipe, e não questionar aquilo que ele está te dizendo, mesmo que pareça estranho, se você como Filipe, aproveitar as oportunidades, as ocasiões para compartilhar, para falar de Jesus, para falar do amor de Deus. Quando Filipe entrou na carruagem daquele eunuco e compartilhou do evangelho, certamente ele falou do amor de Deus. Certamente ele mostrou para aquele homem o quanto ele necessitava de Deus por ser um pecador. E aí ele mostrou que Jesus era o caminho, a solução para aquela dúvida, aquele questionamento, aquela necessidade, aquele buraco que ele tinha no coração, aquela insatisfação. Jesus é que iria preencher, a ponto daquele eunuco crer e querer se batizar. Posso dizer então que Filipe pregou as 4 verdades. Quais são as 4 verdades? A primeira verdade é que Deus ama você. Deus ama todo mundo. Ele é o Criador do mundo. Ele é o Senhor. Ele não fez o homem para o sofrimento, Ele fez o homem para ter comunhão com Ele. Deus ama todos, e todos é você. É cada um. Mas uma outra verdade muito séria é que o homem pecou. E assim ele se afastou de Deus. Esse pecado quebrou e rompeu esta relação, causando uma separação colossal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O pecado é destruidor, o pecado faz o homem perder os benefícios desse amor. Deus continua amando, mas o pecador não é abençoado, porque Deus não está mais do lado. A terceira verdade é que Jesus veio. Jesus que é o caminho, verdade e vida, como o apóstolo João assim registrou. Jesus se tornou o caminho, e através da cruz pavimentou essa estrada do homem para Deus. Jesus é o único caminho. Isso foi um presente gratuito. A salvação é pela graça, mediante a fé. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você precisa aceitar este presente. Senão não adianta aquilo que Jesus fez na cruz, se você não abrir o coração e não aceitar. Para a sua vida foi em vão. Essas são as 4 verdades que Filipe pregou para aquele eunuco, e que nós como cristãos também precisamos pregar, precisamos anunciar.
Você está sabendo? É a pergunta inicial. Filipe perguntou: você está entendendo o que está lendo? Perceba que ele começou com uma pergunta, dirigido pelo Espírito Santo. Você também, quando for compartilhar da sua fé, você está sabendo o quê? Você pode fazer isso ali no intervalo do serviço, quando está no refeitório. Você pode pegar esse folhetinho que é bonito, que é diferente, e colocar ali na mesa. E o seu colega vai perguntar: está sabendo? Ou na sua casa, para sua família, para aquele que não conhece Jesus ainda, seu parente que talvez você veja nesse final de ano. Você pode colocar sutilmente, e vai chamar a atenção dele: está sabendo? Sabendo o quê? O que é isso? E aí você vai falar a primeira verdade: Deus te ama. Segunda verdade: todos pecaram e perderam os benefícios desse amor. Terceira verdade: Jesus é o único caminho para a restauração desse amor. Quarta verdade: você precisa aceitá-lo, você precisa se entregar a Ele, precisa se arrepender. Pronto. O que vai acontecer? Filipe não soube. Filipe batizou o eunuco confessou a Jesus, ele se converteu e foi embora. Filipe poderia ter pensado: será que ele vai continuar na fé? Ele não será discipulado? Ele podia ter voltado para Samaria comigo, fazer parte da minha igreja. Aí eu iria acompanhá-lo e ajudá-lo. Filipe conhecia a palavra de Deus. Não, ele nem se preocupou com isso. Deus tinha propósitos. Deus tem propósitos com a sua vida, com todas as vidas, com aquela vida. Aquela que você conhece que ainda não tem Jesus. Você sabe de quem eu estou falando. Talvez um parente seu. Um amigo, um chegado, uma amiga querida. Que precisa ouvir de Deus. Que precisa ouvir sobre o amor de Deus. Quem vai falar para ela? Filipe não está mais aqui. Para o anjo falar para ele. Anjo significa mensageiro, tá? Por analogia, eu posso falar que eu sou um anjo aqui por trazer essa mensagem de Deus para vocês, segundo a palavra de Deus. Filipe não está mais aqui. Mas você está. E você pode chegar com essa pessoa e, se quiser usar um folhetinho igual a este, como estratégia para compartilhar do amor de Deus e fazer diferença na vida de uma pessoa, no caso de Filipe, na vida de milhares de pessoas. Quantos se converteram depois do eunuco? Meu Deus do céu! Quantos habitantes tinha a Etiópia no século I? Quantos foram nascendo e morrendo com o passar dos séculos? Gente, a ponto do líder do islamismo, a religião mais inimiga do cristianismo, falar: vamos lá para o país dos cristãos, porque eles são bons, eles vão nos proteger. Que loucura! Colocar no livro sagrado dele o Hadith para proteger, para não fazer mal, não atacar o país dos elefantes, a Etiópia. Que loucura, gente! Olha o poder de Deus. Tudo porque lá, por volta do ano 50, depois de Cristo, um homem fugitivo, longe da sua terra, longe dos seus,
ainda assim, numa situação adversa, com dificuldades, pastor, minha vida é corrida. Correr mais que Felipe você não corre. Ele abençoou. Você está entendendo onde eu quero chegar? Como eu disse ontem, lá no seminário eu digo para você, agora é com você. Eu tinha que falar de Jesus para o Cícero, porque ele estava indo para o inferno. Eu sabia, ele sabia, e tirava sarro. Eu engolia o choro, e falava, Jesus ama você. Um dia você vai entender. 1 ano. Até ele assistir o filme Inferno em Chamas. Quando ele assistiu esse filme, que se a Dani assistir hoje, ela dá risada, de tão porvinha que é. Mas o Cícero, quando assistiu, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, misericórdia, misericórdia. Ai Fábio, me perdoa, que foi que eu fiz, que loucura, socorro Jesus, me perdoa, me perdoa. Isso já 40 anos atrás. E você? Está na hora de agirmos como Felipe. Está na hora. Tem gente morrendo ao seu redor que nunca ouviu de Jesus, pelo menos não da maneira certa. Porque tem muita falação de Jesus por aí, mas você sabe quanta besteira, tem muita igreja por aí que só quer isso. Não quer a sua salvação, quer a sua conta no banco. Você sabe. Muito evangelho distorcido, muita mentira disfarçada de verdade. Você conhece a verdade, as 4 verdades? Deus te ama. Não importa o que você faça, Deus te ama. Não importa se você merece, Deus te ama. Na verdade, ninguém merece. Todos pecaram, estão longe de Deus, olhem em volta. Jesus é o único caminho, Jesus, não a comunidade, não a batista, não sei quem, não sei quem. Jesus é o caminho. E você precisa aceitar este presente. O que tem de novo nisso? O que tem de difícil nisso? Deve ser o nosso estilo de vida. Deve ser o nosso comportamento. Isso aqui é apenas uma maneira de chamar a atenção, de ajudar. Aí é com você. Feche seus olhos. Amado Pai, Tua palavra foi compartilhada, a tarefa para hoje foi cumprida, a meta. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta vida que veio pela primeira ou pela milésima vez nessa última ceia do ano possa entender o chamado e possa compartilhar do Teu amor para aquele que está do lado, para aquele com quem Ele convive. Ó Deus, que essa vida tenha o desejo de fazer diferença em vidas. Eu peço a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja, desperta a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Não nos deixou contaminados pelo pecado. Mas enviou o Seu Filho amado Jesus para morrer na cruz. E nós o aceitamos, e nós nos rendemos, e nos tornamos filhos, filhas, tudo por amor, presente do Senhor. Eu te louvo de coração, peço a Tua bênção sobre esta vida, que tenha um mês de dezembro abençoado,
em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês.